Amém, meus irmãos. Nessa noite, culto de ensino, gostaria de trazer uma palavra para os irmãos que se encontra no Evangelho de João. João 9. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Vamos estar falando nesse grupo de ensino sobre a cura de um cego de nascença. Neste texto, Deus cura o físico desse homem para nos ensinar sobre uma cegueira espiritual que existia e existe naquela época e nessa época atual, irmãos. Então, o Evangelho de João, versículo 9, capítulo 1, diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: Vai lavar-se no tanque de Siló, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram ele. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siló. Fui, lavei e agora vejo. Eles lhes perguntaram: Onde está este homem? Não sei, disse ele. Amém? Não feche, vamos dar continuidade até o versículo 41. Mas feche seus olhos nesse momento. Pai, agradecido e exaltado seja o santo por nome de Jesus. Que nesse culto de ensino, Deus, o Senhor possa me dar capacidade, sabedoria e discernimento, Deus, para ministrar a tua palavra nessa noite, Deus. Usa a minha vida, Deus, como um instrumento do Senhor, Deus. Que a tua palavra, a tua mensagem possa entrar nos nossos corações, impactar nossas vidas e transformar as nossas vidas, ó Pai. Em Ti, ó Deus, toda honra e toda glória, exaltado seja o teu santo nome, Jesus. Amém. Pode se sentar. Não feche a Bíblia, vamos dar continuidade daqui a pouco. Mas aqui, nesses primeiros versículos, vemos que Jesus estava na cidade dele e viu um homem sentado mendigando, e ele era cego de nascença. E ali, os seus discípulos perguntaram para ele: Mestre, quem pecou por ele ter nascido cego? A cultura naquela época era que alguém tivesse alguma enfermidade, era passado por causa do pecado. Mas quando ele era cego de nascença, perguntar se foi ele que pecou desde o ventre da sua mãe, ou se foram os seus pais que pecaram.
Mas Jesus deixa bem claro para os seus discípulos, dizendo que nenhum e nem outro pecou, mas que isso é para que seja manifesta a vontade de Deus sobre a vida dele. Aqui, depois disso, Jesus opera algo que jamais tinha acontecido. Se a gente vê no Velho Testamento e alguns evangelhos antes de João, a gente não vai ter nenhum relato a respeito de um milagre que aconteceu, de alguém cego de nascença voltar a enxergar. Voltar porque ele não enxergava, na verdade, ele começar a enxergar. Porque desde quando ele nasceu, ele era cego. E aqui Jesus fez algo que deixou muitas pessoas intrigadas. Porque ele cuspiu no chão, fez um barro ali com o cuspe e com a pedra e passou nos olhos daquele homem. Imagine como ficou as pessoas que estavam naquele redor naquele momento, vendo isso que Jesus estava fazendo. Ele poderia muito bem simplesmente colocar suas mãos nos olhos dele, ou algo muito mais fácil, falar, que as visões dele se abrissem. Jesus poderia ter feito isso, mas ele cuspiu na terra, fez um barro ali e passou nos olhos daquele homem e mandou aquele homem se lavar no tanque de Siloé. E ali outras pessoas levaram aquele homem para poder se lavar nesse tanque. E depois de se lavar, ele começou a ver. Ele teve um milagre na vida dele, entrando naquele momento. Depois de ter lavado naquele tanque que significa o enviado, ele começou a enxergar, começou a ver tudo em sua volta. E ele volta naquele lugar onde ele estava. Pessoas vendo figuras migradas. Não é aquele que estava mendigando, não era aquele que era cego. Uns dizem que era ele, outros dizem não, é parecido com ele, mas não é ele. E ele afirma: sou eu. Sou eu que mendigava, sou eu que era cego desde nascença. Um homem chamado Jesus veio até mim. Jesus foi até ele. E ele fala tudo o que aconteceu. Você pode ver no versículo 11. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou nos meus olhos. Ele disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui lavar-me e agora vejo. Eles perguntaram: onde está esse homem? Ele respondeu: eu não sei. Vejam o milagre que Jesus fez. E ele mesmo não ficou ali para receber glória nenhuma de qualquer homem. Tudo tinha um propósito na vida daquele homem. Deus tinha um propósito na vida daquele homem por ter nascido cego, por não enxergar dentro do seu nascimento. Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus estava se cumprindo neste momento. No versículo 13, diz assim: levaram aos fariseus o homem que foi cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperou a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guardava o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles até aqui. Veja como Deus deixou a mente e a cabeça
cabeça desses homens fariseus perturbados, sem entender nada. Era muito sábio, pela lei de Moisés, eles não poderiam fazer muitas das coisas. E no entendimento desses homens estudados da lei, não poderia curar outras pessoas. Como uma pessoa que se diz filho de Deus está quebrando uma lei de Moisés, que foi destinada pelo próprio Deus de guardar o sábado. Jesus deixou esses homens da lei loucos. Uns dizem que ele não era de Deus. Outros diziam como que ele tem pecado e faz tais milagres. Os fariseus são um grupo de judeus devotos ao Torá. São os cinco primeiros livros da Bíblia. Opositores dos sacerdotes criam uma lei oral em conjunto com a lei escrita e foram os criadores da instituição da sinagoga. Os saduceus eram parte da alta classe de aristocratas e cuidavam de grande parte dos sacerdotes, categorizados pela linhagem da casa de sacerdotes. Serviam no sinédrio, conselho da cidade, que organizava tribunais e regulamentações que eram estabelecidos em todo Israel. E tinha também naquela época os escribas, que eram os profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos e redigir leis, copiar arquivos e informações. Tinha esses três mestres da lei, que podia dizer naquela época também. Pessoas que entendiam da palavra de Deus somente na teoria, mas não viviam elas na prática. E aqui esse grupo estava ali no templo questionando esse homem sobre o milagre que ele recebeu da parte de Deus, que foi ministrado através de Jesus Cristo. Eles ficaram perplexos porque era um sábado que fez o milagre. Eram pessoas que entendiam da lei, mas não conheciam a Deus de verdade. Rejeitaram a Jesus. Não quiseram ouvir a mensagem de Deus através de Jesus. No versículo 17 diz assim: tornava, pois, a perguntar ao cego: quem diz que é a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele era cego, e havendo sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora. Quem lhe abriu os olhos? Perguntei a ele: idade que ele tem, fará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso que seus pais disseram: idade que ele tem, pergunte a ele. Veja como esses mestres da lei estavam ameaçando as pessoas. Seus pais responderam dessa maneira porque tinham medo de ele ser expulso do templo, ser expulso da sinagoga. Não é simplesmente ser expulso da igreja, mas ser expulso de todos os atos religiosos que existiam naquela época. Nem os seus sacrifícios ou para ser oferecido para Deus não ia ser aceito por esses mestres da lei. Era o
estava na sua frente acontecendo. O Messias foi enviado por Deus para salvar aquele povo, para nos salvar, e eles o rejeitaram todos os momentos, dizendo até ameaças na vida daquelas pessoas que seguiam Jesus. Eles ameaçavam essas pessoas. Tamanha era a cegueira espiritual que existia naquelas pessoas. O homem era cego fisicamente, mas esses mestres da lei eram cegos espiritualmente. Não quiseram de nenhum momento receber Cristo enviado por Deus para nos salvar. Eles os rejeitaram por achar que conheciam a palavra de Deus, por dizer que era o mestre da lei, sabiam os primeiros livros escritos por Moisés, que muitos desses livros eram livros de leis, de ordenanças que Deus deixou para aquele povo daquela época. Eles sabiam tudo. Eles sabiam toda a palavra do Antigo Testamento, mas estavam rejeitando o enviado de Deus, o Messias, Jesus Cristo, que veio para nos livrar do pecado, que veio para estabelecer o reino de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos separados da presença da glória de Deus. Jesus veio para nos ligar de novo com a presença do Pai. Veio para nos ter acesso ao trono, ter os nossos pecados perdoados. Jesus veio para fazer essa revolução. Não a revolução que eles achavam que era através de armas, para tirar o domínio que tinha Roma naquele lugar. Jesus veio com esse propósito. Jesus curou neste momento em Nazaré, em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, esse homem. E esses mestres da lei negaram. No versículo 24, diz assim: pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram: o que ele fez com você? Como abriu os seus olhos? Ele respondeu: eu já disse que vocês não me deram ouvidos. Por que querem me ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Perceba a ironia desse homem. Ele já tinha explicado várias vezes o que tinha acontecido. Ele já tinha falado, aqui na Bíblia mesmo, já falou que ele tinha falado mais de 3 vezes o que tinha acontecido com ele. E mesmo assim, eles novamente estavam perguntando. Ele cansado, provavelmente, estava explicando a mesma coisa toda hora. Ele questiona os fariseus, até mesmo através de uma profecia ali naquele momento, dizendo se eles queriam ser discípulos desse homem também. Porque ele já tinha falado outras vezes e parecia que eles não tinham ouvido nada daquele homem que tinha falado. Eles estavam rejeitando o que aconteceu com aquele homem. Eles estavam tentando achar um contraditório naquele testemunho desse homem, querendo impor que ele foi curado através de alguém que é pecador. E estava rejeitando o milagre que
tinha acontecido na vida daquele homem. Eles estavam rejeitando. No versículo 28 diz assim: então eles o insultaram. Eles disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas enquanto a este, nem sabemos de onde ele veio. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele veio. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que odeia e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um homem de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Veja o tamanho da hipocrisia desses fariseus. Eles conheciam Moisés, eles conheciam todo o Antigo Testamento, todos os outros profetas, mas percebem que eles eram homens que diziam saber de tudo, mas não sabiam quem era Jesus, ou não queriam saber quem era Jesus. Eles não queriam aceitar Jesus como Cristo, Salvador da vida deles, que veio para nos libertar, mas não de Roma, mas do pecado, que deixava aquele povo cativo nas mãos de Satanás. Jesus veio com esse propósito, e eles estavam rejeitando, e expulsaram esse homem do templo. Veja o tamanho que era a afronta desses fariseus, saduceus, os escribas, os mestres, esses homens que diziam conhecer, saber por capa a capa o Velho Testamento, eles simplesmente não mudaram. Eles estavam cegos espiritualmente. As suas visões espirituais estavam tampadas para aquilo que estava acontecendo naquele momento. Como eu disse para vocês, o homem era cego fisicamente, mas esses homens fariseus, eles estavam cegos espirituais. Não queriam aceitar aquilo que estava diante dos teus olhos, aquilo que estava diante deles. Jesus já tinha feito alguns outros milagres. Jesus já tinha transformado água em vinho. Jesus já tinha feito muitos outros milagres. Já tinha multiplicado pães para uma multidão comer. Jesus já tinha curado outras pessoas. Mesmo esses homens, ouvindo falar de Jesus, não queriam acreditar neste homem, imputando ele como filho do diabo, muitas vezes, como pecadores. Veja Jesus quebrando uma regra, uma lei que tinha, que era o sábado, fazendo milagre. E aqueles homens se importavam mais com a lei do que uma pessoa que estava sofrendo, que estava desde a sua nascença cega, que sofria tal ponto que mendigava, vivia na rua mendigando esmolas. Esses homens que dizem conhecer a Deus, conhecer a lei de Deus, mas não tinha compaixão pelo próximo. Muitas das vezes nós conhecemos, achamos que conhecemos
mas não temos compaixão de quem está muito próximo da gente, passando por momentos difíceis, de dificuldade. Muitas das vezes não temos compaixão dessas pessoas. Precisamos ter as nossas visões espirituais abertas para a boa e perfeita vontade do Pai. Devemos amar a Deus por todas as coisas e amar o próximo a si mesmo. Devemos amar o nosso próximo, sempre desejar o melhor para essas pessoas. Devemos buscar mais a Deus, buscar mais a vontade de Deus, não somente para ser guardado para nós, não somente para ficar com a gente, esse evangelho, mas que esse evangelho deve expandir, deve crescer. Os olhos espirituais das pessoas lá fora devem também saber quem é Cristo, devem reconhecer a Cristo, devem ter também as suas visões espirituais abertas, ser libertas pelo pecado. Mas isso só pode acontecer se a gente anunciar, levar esse evangelho, levar a Cristo para essas pessoas que estão cativas, que estão presas. Tem muitas pessoas lá fora que podem não estar enfermas fisicamente, mas que estão enfermas espiritualmente, estão presas espiritualmente nas garras de Satanás, estão sendo dominadas por Satanás. Não podemos ser igual a esses fariseus, rejeitar essa mensagem, rejeitar Cristo. Devemos sempre permanecermos na palavra de Deus, permanecermos firmes na palavra de Deus. No versículo 35 diz: Jesus ouviu que o havia expulsado, e ao encontrar ele disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e ele adorou. Veja, o único que pode ser adorado é Deus. Jesus, sendo Deus, veio nesta terra como homem, mas não deixou de ser Deus e foi adorado por esse homem. O homem era cego, não sabia quem era Jesus, ele não tinha noção nenhuma de quem era Jesus que tinha curado. Ele não tinha noção nenhuma, porque ele foi até o tanque de Siloé, se lavou e voltou naquele lugar, e ele não viu Jesus naquele lugar. Então ele não tinha noção de quem era Jesus fisicamente, vendo Jesus assim, ele não tinha visto ainda Jesus. Jesus encontrou esse homem sabendo que ele foi expulso do templo. E ele reconheceu Jesus. Ele reconheceu Cristo como Salvador, enviado por Deus, o adorou a Ele. Adorou o Filho de Deus que foi enviado na terra para nos salvar, e salvou aquele homem cativo do pecado, cativo aí, mendigando esmolas. Deus fez um milagre na vida daquele homem. Perceba que ele era cego de nascença, então ele não tinha nenhum pecado. Jesus no começo disse que nem ele, nem os pais pecaram. Mas ele era cego para que seja feita a
vontade, manifesta a vontade de Deus sobre a vida dele. E foi feita a vontade de Deus sobre a vida dele. E nos deixa um ensinamento aqui, que devemos abrir os nossos olhos espirituais. Não podemos ser cegos espiritualmente ao ponto de rejeitar a mensagem de Cristo, mesmo que seja uma mensagem dura, mesmo que seja uma mensagem de renúncia, mesmo que seja uma mensagem de largar o pecado e se voltar a Deus. Devemos seguir a boa e perfeita palavra de Deus que foi nos deixada, que passou milhares e milhares de anos e está perfeito e intacta. A palavra de Deus foi deixada. Pode-se passar milhares de anos, pode acabar o mundo, mas a palavra de Deus permanecerá. Essa mensagem permanecerá. Se passou milhares de gerações até a nossa, pode ainda se passar milhares de gerações ainda até a vida de Cristo, mas essa palavra permanecerá a mesma. Deus ama o pecador, mas detesta o pecado. Ele rejeita o pecado, ele abomina o pecado. Deus abomina o pecado. Não tem distinção de pecado para Deus. Ele abomina o pecado, mas ama o pecador, porque de volta o pecador à presença dele. Nós somos criaturas por Deus, nós fomos feitos por Deus, a sua imagem, a sua semelhança. Por mais que as pessoas lá fora estão separadas de Deus, mas eles ainda são a imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos aceitar a mensagem de Cristo Jesus, que veio para nos livrar do pecado. Como Paulo disse, que ninguém é salvo através da lei, mas sim através de Jesus, através de Cristo. A lei veio para aquele povo daquela época passada, mas é claro que ainda tem muitas coisas daquela lei que nós temos que seguir. Mas temos que ter esse entendimento que não é a lei de Moisés que irá nos salvar, mas sim é a crucificação de Jesus naquela cruz, que nos salvou do pecado, que nos fez voltar diante dos pés de Deus, que nos ligou ao Pai. O Pai nos conhece, a Ele que sabe de todas as coisas, que nos conhece. Deus nos conhece, Ele sabe os nossos corações. Que possamos nessa noite deixar cegueiras espirituais caírem por terra e receber a mensagem de Cristo, receber a mensagem dele. Terminando já, só quero ler mais um versículo que se encontra em João 8, 48. Só voltar um pouquinho só. João 8, 48. A palavra vai dizer assim: os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado. Disse-lhe Jesus: não estou endemoniado, ou ao contrário, honro ao meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim, mas a quem a busque e julgue.
Asseguro que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu disse que não o conheço, seria mentiroso. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-los. Mas Jesus respondeu-se e saiu do templo. Veja o tamanho da afronta daqueles povos naquela época, daqueles judeus, daqueles fariseus, chamando Jesus de endemoniado. Quem será que estava endemoniado naquele momento? Veja o tamanho da cegueira que existia naqueles olhos daquelas pessoas. Eles negaram totalmente a Cristo, dizendo que conheciam ali o pai Abraão, que sabiam tudo aquilo que foi deixado pelos outros profetas, mas rejeitaram o maior dos profetas, que era Jesus. Eles rejeitaram a mensagem de Jesus. Jesus não veio para se autoglorificar, ele veio para se humilhar, se fazer pequeno, deixou o seu trono, se fez como um homem aqui na terra, se fez pequeno, carnal, para glorificar a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. E esses homens dizem que ele está endemoniado, que ele era endemoniado, e rejeitaram ele ao ponto de pegar pedras para atacar em Jesus. Jesus teve que se esconder e sair do templo. Imagina a cena que foi Jesus fazendo milagres e maravilhas, e aquele povo rejeitando a ele ao ponto de pegar pedras, tratando ele como animal, como um endemoniado, rejeitando a sua mensagem, negando a sua mensagem. Jesus naquele momento ele quer sair, escondido do templo. Veja o tamanho da afronta desse homem, daquelas pessoas com Jesus. Eles rejeitaram a mensagem do Messias, daquele que veio, aquele que ainda virá para nos levar. Ele teve seu ministério por 33 anos aqui na terra, mas o seu ministério ainda se promove até os dias de hoje, e vai até o fim. Essa mensagem, esse ministério deve ser propagado, deve ser ainda levado. Por mais que as pessoas o rejeitem, por mais que as pessoas peguem pedras para nos tratar, devemos anunciar essa mensagem. Devemos levar essa mensagem a todo mundo,
Tamanha era a cegueira espiritual que existia nessas pessoas. Elas conheciam a palavra. Somente a palavra eles conheciam. Mas não conheciam que eles diziam que ser Deus, o seu Deus. Mas negaram e rejeitaram a Cristo. Cristo morreu também para essas pessoas, também para pessoas que estão lá fora. Morreu por mim e por você. Cristo morreu naquela morte de cruz para nos livrarmos dos nossos pecados. Isso não quer dizer que estamos livres e podemos pecar a qualquer momento. Não é isso. Nós devemos ter esse tipo de pensamento. Não é porque Ele veio que devemos agora seguir pecando, que Cristo vai nos salvar. Muitas pessoas lá fora têm esse pensamento. Eles conhecem a Deus, mas não seguem a Deus. Pode perguntar para as pessoas lá fora: já ouviu falar de Deus? Já ouviu falar de Jesus? E só ouviram falar. Mas não tiveram intimidade com Deus, não conhecem a Deus de verdade, como esses fariseus conheciam, só que ouvia ali de ler a lei, de ler os profetas, mas não tinham o entendimento, a intimidade com Deus. E Jesus veio e eles nos rejeitaram. Devemos guardar esse entendimento de Jesus sobre nossas vidas. Devemos guardar de todo o nosso coração essa mensagem. Só finalizando, no 9:40, no 39 para terminar, disse Jesus: eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os videntes se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Tinha muitos fariseus que seguiam Jesus, que estavam ali junto com Jesus, que estavam mais próximos de Jesus, questionaram se eles também eram cegos. Mas aqui Jesus está falando de uma cegueira espiritual, não física. Devemos sempre reconhecer isso, que somos pecadores, precisamos de Jesus para a nossa cegueira espiritual se abrir, a gente poder enxergar, para a gente poder ter acesso a Deus, ter acesso ao nosso Pai. Devemos nos reconhecermos que somos pecados, que somos falhos, que precisamos de Deus na nossa vida, que precisamos dele, o nosso Senhor e Salvador na nossa vida. E glorificar e exaltar, Senhor, a Jesus, que veio e cumpriu a vontade do Pai para nos livrarmos do pecado, para nos livrar de todo mal. Amém?